Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui para poder falar sobre o livro que foi muito aclamado, muito pedido por vocês, que é o incrível livro O Melhor de Mim, do Nicholas Sparks. Esse livro conta a história do Dawson Cole e da Amanda. Mesmo sendo pessoas muito parecidas, eles vêm de famílias muito diferentes. A Amanda vem de uma família toda tradicional, rica, certinha, e uma família que quer que ela seja uma mulher bem-sucedida, que ela vá para uma ótima faculdade e que ela só se relacione com caras perfeitinhos pro estilo de vida dela. E o Dawson, diferente dela, vem com uma família que é a mais perigosa da cidade, uma família de bandidos, de pessoas muito ruins, mas diferente da família, mostrando que o sangue não é o que define a personalidade. Ele é uma pessoa ótima, uma pessoa do bem, uma pessoa extremamente carinhosa, carismática, estudiosa e mesmo sem acreditar que possa, sonha em entrar numa faculdade e realmente ter um futuro bem diferente daquele futuro que a família quer dar para ele. Os dois se conhecem na escola e eles se apaixonam. E eles, mesmo eles não podendo ficar juntos com aquele famoso romance Romeu e Julieta que o Nicholas Sparks adora botar pra gente, eles lutam e lutam e lutam e ficam juntos e vivem um relacionamento lindíssimo. Mas, como tudo que é bom dura pouco, o relacionamento deles acaba de uma maneira muito trágica e acaba que Amanda vai para a faculdade e ele continua na cidade. Dawson, para tentar fugir um pouco daquela família perigosa que ele vivia, ele decide sair de casa depois de um conflito que tem entre ele e o seu pai, que era meio que o chefe da gangue. E aí ele foge de casa e ele consegue um trabalho e moradia na casa e na oficina do Tuck, que acaba sendo uma pessoa super importante nesse livro. Eu acho que um dos personagens principais, porque é ele que abriga o Dawson e é o único que aceita e estimula esse amor dos dois. Ele considera tanto o Dawson quanto depois a Amanda filhos dele. Realmente quer e sonha que esses dois fiquem juntos. Quando os dois são obrigados a se separar por causa de várias chantagens, inclusive uma chantagem que os pais da Amanda fizeram falando que ou ela escolhia o amor ou ela escolhia os estudos. Se ela fosse ficar com ele, ela não poderia ir para uma faculdade. E isso fez o Dawson chegar e decidir pela própria Amanda, falando: olha, eu sei que eu sou importante pra você, eu amo você com toda a minha vida, mas eu não posso deixar com que você deixe de viver a sua vida por causa de mim. E aí ele termina com a Amanda, e a Amanda, totalmente desolada, aceita ir para a faculdade. E a partir daí, eles se separam. Quando ela vai para a faculdade e ele fica, ele acaba se envolvendo num acidente de carro, que acabou gerando a morte de uma pessoa. E mesmo não sendo culpa dele, ele se culpa até o final dos dias pela morte desse médico que foi quem morreu. O único médico da cidade. Então, você já deve ter imaginado como é que ficou a cabeça das pessoas que já não gostavam dele por causa do sobrenome dele, e agora sabendo que ele matou o único médico da cidade. Então isso daí dá muito problema. Ele pega 4 anos de prisão. Durante esse período que eles estavam separados, Dawson, ele foi trabalhar numa plataforma de petróleo, onde ele acabou sofrendo um acidente, uma explosão que teve nessa plataforma, e ele ficou com um trauma. Um trauma que quando ele teve essa explosão, ele conseguiu salvar a vida de algumas pessoas, porém, ele caiu na água de uma altura de 30 metros e ele não morreu. E quando ele não morre com essa queda, o que é praticamente impossível, ele fica pensando: será que eu ainda não cumpri tudo aquilo que eu tinha que cumprir aqui na Terra? E enquanto isso, Amanda, ela na faculdade, ela conhece um cara, eles se casam, tem 4 filhos. Ela largou todos os sonhos dela, largou todas as ambições para poder virar dona de casa e mãe. Porém, a filha dela morreu, e isso gerou um trauma imenso nela e no marido. O marido começou a beber e não conseguiu mais parar. Então, além de todas essas coisas, ela ainda tinha que ajudar o marido alcoólatra. Mas tem um porém. O marido, ele nunca deu valor pra ela, nunca amou ela da medida que o Dawson a amava. Então, mesmo ela estando com ele, ela sempre estava pensando no Dawson. E o Dawson, ele nunca mais conseguiu seguir em frente depois da Amanda. Nunca se apaixonou de novo, nunca teve um novo amor. E sempre ficou pensando na Amanda e amando a Amanda. Então, a gente vê 2 cenários. A Amanda, que tentou seguir em frente, tentou tampar aquela ferida que existia nela, e arranjou marido, teve filhos, conseguiu
formou a sua casa e estava com uma vida mais ou menos estabilizada, só que sem a pessoa que ela realmente amava. E o Dawson, por outro lado, nunca conseguiu achar uma outra pessoa para poder construir uma casa, construir uma família, porque ele sempre sabia que para isso era necessário a presença da Amanda. Dawson e Amanda, mesmo sendo pessoas parecidas por um lado, eles também eram muito diferentes. Dawson, por causa de todo o seu ambiente familiar, ele era incapaz de acreditar em si. Ele era uma pessoa muito inteligente, porém, ele não acreditava que poderia entrar numa faculdade, ele não acreditava que ele tinha esse potencial, ele não acreditava em si. Mas ele era uma pessoa extremamente bondosa, inteligente, carismática, uma pessoa que acreditava no bem, que queria ajudar. A Amanda, ela era uma mulher mandona, ela era impetuosa, ela era determinada e ela tinha sonhos. Ela era extremamente ambiciosa, ela sabia onde ela queria chegar, ela queria fazer a faculdade dela, queria fazer direito, trabalhar com crianças. Era o sonho dela. Ela vai passando isso pro Dawson ao longo do livro. Ela fala pra ele que ele não pode se acomodar, que ele tem que correr atrás das coisas que ele quer, que ele tem que entrar numa faculdade sim, se é isso que ele deseja, que ele tem que buscar a felicidade dele e não deixar com que só a sua herança familiar faça ele desistir de todos os seus sonhos. Porque não é porque você tem o mesmo sobrenome que você seja igual à sua família. Então os dois, ao longo do livro, eles iam se completando, um ia ajudando o outro a crescer. Porém, mesmo os dois seguindo a vida deles da maneira que eles achavam que era o melhor possível, depois de 25 anos, o Tuck falece. Mas ele deixa uma carta pedindo para que os dois voltem para a cidade natal deles, para lá eles poderem pegar as cinzas e jogarem as cinzas numa cabana onde ele tinha construído com sua ex-mulher. E aí, os dois, eles são obrigados a se reencontrar e aquela chama da paixão volta a reacender e os dois percebem que, na verdade, poderia passar 20, 100, 1000 anos que os dois sempre seriam almas gêmeas. Dawson recebe esse telefonema do advogado do Tuck mais ou menos uma semana depois dele sofrer esse acidente lá naquela base petrolífera. E isso fez ele pensar que, na verdade, a Amanda era a razão dele não ter morrido naquela base. A Amanda foi a razão dele não ter falecido. Ele é o destino dela e o assunto dela mal resolvido. E ele vai pra lá e ele a encontra. E ela, a mesma coisa, ela encontra e vem aquele misto de sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, ela tenta calar esses sentimentos porque ela já tem 3 filhos, tem um marido, tem uma vida toda que ela formou, mas que ela estava infeliz, extremamente infeliz com essa vida. E ela via no Dawson toda aquela felicidade que ela gostaria de encontrar. E eu acho que quando o tio Nick foi construir o Tuck, ele se inspirou um pouco no Tira Itachi de Naruto, sabe? Porque, gente, não é possível. O cara pensou em tudo. Mesmo depois da morte dele, já estava tudo calculado, o que seria feito, a maneira que os dois iam agir para que eles pudessem ficar juntos. Percebi muito forte nesse livro é que o Nicholas Spark, ele quis trazer aquela importância do si. Por exemplo, toda hora eles ficam se perguntando o que teria acontecido conosco se tivéssemos ficado juntos? O que seríamos de nós se naquele dia não tivéssemos tomado aquelas atitudes? E assim, eles vão imaginando um futuro que eles poderiam ter tido, mas que não tiveram. E acabam percebendo que aquela vida que eles criaram como sendo aquela vidinha ideal, a vida que eles estavam levando, não era a vida que eles tinham esperado. E aí, Dawson fala uma frase muito impactante. Eu lhe dei o melhor de mim. E depois que você foi embora, nada jamais voltou a ser o mesmo. E essa frase, junto com uma outra que tem no final, são as frases que dão o nome do livro. E esse reencontro dos dois faz a gente pensar em 2 perguntas, que são: quanto tempo um amor verdadeiro é capaz de sobreviver? E a segunda: um novo amor é o bastante para poder apagar o primeiro amor? E aí, a gente vem para uma frase que eu já vi que é lindíssima e eu acho que se encaixa muito bem nesse livro, que é: muitos amores significam nenhum amor. Um amor se acha e nunca mais se perde. E esse reencontro dos dois é maravilhoso. É um amor puro, é um amor lindo. Eles voltam a relembrar de tudo que eles tinham vivido. Eles dançam, eles cozinham, eles pulam no lago. Eles vivem aquele amor todo de novo como se eles nunca tivessem se separado. E após esse reencontro incrível, acontecem algumas coisas que marcam o final do filme. Agora vamos para a nossa sessão problematizada. Dalton, ele nasceu numa família com pessoas extremamente ruins. E ele fez de tudo, lutou, foi contra a família, fez o que podia e o que não podia para tentar se desvencilhar daquela
daquele grupo. E conseguiu. Foi para uma escola, teve uma educação, foi morar na casa de uma outra pessoa, e tomou rumos totalmente diferentes. Porém, toda hora a sociedade fazia questão de lembrar pra ele que, na verdade, ele ainda carregava aquele sobrenome. Sempre que ele tentava sonhar, sempre que ele se deparava com coisas boas na vida dele, aquele grande pessimismo era tomado por cima dele, porque sempre tinha algumas pessoas pra poder rir dele, pra poder desmotivá-lo, pra poder falar que não queria ele por perto, pra falar que ele não era bom o suficiente, porque ele carregava aquele sangue. E se o Dawson não tivesse aquele sobrenome Cole, provavelmente ele poderia ter ficado com a Amanda. Ele poderia ter sido feliz e nada dessa história teria acontecido. Se os pais da Amanda conseguissem ver um pouco mais do que apenas o sobrenome dele, e sim ver a pessoa que ele era, talvez eles também não precisassem ter passado por tudo isso. Eles proibindo a Amanda de ter um relacionamento com Dawson foram responsáveis pela infelicidade da filha anos depois. A única pessoa que não o julgou, que não o botou mais pra baixo, que não tentou realmente gerar o mal dele só por causa do sobrenome dele, foi Tuque. E por isso que ele ganha esse grande protagonismo aqui. Ele é mostrado, mesmo ele sendo rabugento, chato às vezes, ele é mostrado como uma pessoa boa, uma pessoa que deu uma chance pro Dawson quando ninguém mais deu. Deu uma chance pra ele poder mostrar que ele era uma pessoa boa, mostrar quem ele era realmente, longe daquele laço todo tóxico familiar. Por um lado, nós temos uma família extremamente tóxica por causa da violência que ela usava e por causa dos maus hábitos e por causa de todo o cenário que faziam crianças passarem. Por outro lado, a gente vê uma família que também é tóxica, que é a família da Amanda, uma família que exigia a perfeição sempre. O Dawson, mesmo sendo uma pessoa boa, ele se via numa situação onde todas as pessoas viam ele como uma pessoa má. Então, quando aconteceu o acidente que acabou matando o médico, o Dawson, ele acaba se vendo na posição de assassino. Mesmo ele não sendo, mesmo ele não tendo culpa daquilo, ele assume aquela culpa. Porque pra ele, dentro dele, aquilo só tava comprovando tudo aquilo que as pessoas já falaram pra ele várias vezes. Que ele era um assassino, que ele era isso, que ele era aquilo. Sempre foi o maior medo dele, o maior temor dele, ser uma pessoa ruim como foi o pai dele. E como eram todos os familiares e os irmãos, principalmente. Então, quando ele acaba causando a morte de uma pessoa, ele se vê que ele não pode mais fugir daquilo e que realmente aquela maldade tá no sangue dele. Ele se vê assim. Não só por causa dele, e sim por causa de toda a sociedade que implantou aquela ideia na cabeça dele, fazendo com que ele aceite a prisão. E uma prisão que foi responsável por ele não conseguir completar a faculdade, não conseguir realizar seus sonhos e muito responsável pela infelicidade dele nos anos futuros. Além disso tudo, o livro também trata muito com aquelas temáticas de medo, incerteza, solidão, dúvida. Isso acontece principalmente com Amanda. Quando a Amanda, ela se vê pela primeira vez feliz com Dawson, realmente vivendo daquele grande amor, realmente, sabe, sendo a pessoa que ela sempre quis ser, ela começa a se sentir insegura, começa a ter medo e começa a falar, poxa, mas eu não posso ver isso, porque eu tenho pessoas que eu tenho que agradar. E o livro traz muito forte esse psicológico da Amanda. Como ela estava se sentindo diante daquilo tudo, como ela conseguiu passar de uma mulher tão decidida, determinada, com tantos sonhos, para uma mulher que tinha medo, que não tinha mais sonhos, que não acreditava mais no seu próprio potencial. Quando a Amanda engravida, ela acaba largando todos esses seus sonhos para poder virar dona de casa e mãe. Bem, a gente para pra pensar aqui um pouquinho. Ela precisava largar todos os sonhos, todas as ambições, tudo para poder virar dona de casa e mãe, algo que depois ela se mostra totalmente infeliz. Ela tinha sonhos, ela tinha desejos, ela tinha ambições, mas a sociedade agiu nela de uma maneira tão tensa, falando que, não, você engravidou, não engravidou? Então agora você vai ter que ser dona de casa, vai ter que ser mãe, vai ter que servir o seu marido, servir os seus filhos. Porque, na verdade, é por esse motivo que você existe, para procriar. E se você já fez isso, então pronto, agora você tem que arcar com essas consequências. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora com vocês. Eu li um artigo, que o nome é Saúde Mental de Mulheres Donas de Casa, que eu vou deixar o link aqui embaixo desse artigo para vocês poderem ler também. É um artigo muito interessante e eu acho que ele é muito agregador para quem tiver interesse e quiser saber mais sobre esse assunto. Aqui fala que o maior problema que as donas de casa elas sofrem é a invisibilidade e desvalorização, sendo o primeiro problema, a relação de desamor e seus desdobramentos, como segundo, e
o questionamento: donos de casa são também donos de suas próprias vidas? Ao longo desse artigo, as respostas vão surgindo, com muitas vezes opiniões populares sobre esses assuntos. O trabalho doméstico é uma definição de gênero. Ele modela a personalidade e identidade feminina. A mulher só é mulher quando cumpre seu papel dentro de casa. E aí, a gente para poder pensar na vida da Amanda. Amanda, quando ela decidiu ser dona de casa, ela assumiu essa responsabilidade e esse papel. Ela foi uma ótima mãe, uma ótima dona de casa, mas extremamente infeliz com a sua vida, porque, na verdade, de ser advogada, ela gostaria de mudar a vida de várias crianças fazendo trabalhos voluntários. Ela não poderia cumprir o seu papel na sociedade de uma forma melhor se fosse realizando os sonhos dela. Segunda coisa, o trabalho doméstico e o ato de ser mãe é um fator determinante para poder modelar a identidade de uma mulher? A identidade da mulher não é tão modelada assim quanto a do homem. Experiências pelos seus sonhos e pelas suas ações, entre várias outras coisas. E o último, que foi o que mais me incomodou, que foi papel como definição de gênero. Até onde eu sei, definição de gênero não é se você varre casa ou se você não varre casa. Isso, tanto homens quanto mulheres devem fazer. Isso não é... Quando a mulher nasce, ela não tem essa obrigação. Bem pelo contrário. A Amanda consegue se ver em dois cenários. Com uma pessoa com quem ela divide as tarefas de casa, onde ela consegue ser feliz e viver muito mais como mulher e não como dona de casa, ela consegue se ver mais feliz. E muito mais feliz do que quando ela se vê como dona de casa e não como mulher, que é o caso com o marido dela. Mas quando ela pensa nesses assuntos, ela entra num conformismo, porque ela é mulher. Esse é o papel dela dentro da sociedade. Então, a culpa é dela se ela tá se sentindo assim. A culpa é dela se ela tem sonhos e ambições. Ela não deveria ter nada disso, porque na verdade ela é mulher. Ela deveria assumir e ser a pessoa que a sociedade quer que ela seja. Mãe e dona de casa. E o Dawson, ele chega também pra poder dar uma mexida nessas coisas. Fala: Amanda, você era uma pessoa tão decidida. Eu não te reconheço mais. Falta isso em você. Você sempre falou que eu tinha que fazer isso, aquilo, que eu tinha que ser melhor, que eu tinha que sair da minha zona de conforto. Então eu acho que você também tem que sair da sua. Agora, gente, atenção, super alerta de spoiler. Se você não quer um spoiler, não continue a ver o vídeo a partir de agora. Quando o Dawson morre e a gente percebe que os dois não vão ficar juntos, pelo menos, eu fui tomada por um sentimento muito grande de raiva e de tristeza. Eu comecei a chorar, eu comecei a me descontrolar, porque eu realmente sonhava que eles ficassem juntos. Mas depois eu pensei, será que se ela perdesse o filho, ela conseguiria ficar depois com Dawson? Ela conseguiria passar por cima desse luto? Será que ela conseguiria voltar a ser feliz? Quando Dawson morre e dá o coração dele pro filho dela, e exatamente para o filho dela, isso toma um sentido tão maior. Ele é como se ele estivesse abrindo a mão da vida dele para poder deixar ela feliz e continuar dando a vida para ela. Então, fiquei muito triste com o final? Fiquei. Podia ser o coração de outra pessoa. Mas Nicholas Sparks, sempre com aquele seu toque de drama super profundo, me fez pensar que, na verdade, isso era mais poético a se fazer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não é fácil fazer a resenha de um livro tão incrível assim, porque sempre vai faltar alguma coisinha, porque é um livro muito incrível e completo. Pra vocês saberem, o livro tem 272 páginas. Ele é vendido pela editora Arqueiro. E, se vocês quiserem um bom romance, vale a pena ler. Então é isso, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever.